No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, seja com você, amiga e amigo ouvinte. Neste momento, neste exato instante, enquanto eu estou falando, ministrando esta oração, que a sua vida seja transformada, que o Espírito do Deus vivo venha envolvê-lo de forma que você possa compreender a sua vontade para a sua vida. E eu queria que você soubesse que qualquer que seja o problema humano, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja a sua situação, você pode resolvê-lo através do altar. O altar foi feito pela primeira vez pelo próprio Deus. Foi Deus quem criou o altar. E Ele criou o altar justamente para dar uma chance para o ser humano voltar-se para Ele. Foi esse o propósito da criação do altar. Deus criou o altar, Deus criou o ofertante e Deus criou a oferta. São três elementos essenciais para a salvação do ser humano. Inclusive, eu gostaria que você entrasse no meu blog de hoje, quando nós trazemos o testemunho de uma médica que contraiu um câncer no intestino e estava em estado avançado. Como ela vinha na Igreja Universal do Reino de Deus, frequenta a igreja lá em Campinas, ela sabia do altar. Ela conhecia o único lugar que ela poderia resolver o problema da vida dela. Não haveria outra solução, não havia outra solução. Então, quando ela partiu para o altar e falou para uma colega dela, a colega debochou e disse: você e esses crentes, quer dizer que você agora também é crente, quer dizer que você é da Igreja Universal, e zombou, riu dela. Exatamente isso. Mas ela disse: olha, eu creio. E porque eu creio, você vai ver o que Deus vai fazer. Pois bem, ela subiu, partiu para o altar, fez o seu sacrifício. Depois de ter sido três vezes, você pode até ver o testemunho que nós vamos colocar agora no ar. Depois de ter sido 3 vezes diagnosticada, cada vez pior a metástase, que era o câncer, então na 4ª vez, quando o médico mandou ela fazer o último exame, não tinha absolutamente nada. Vamos ouvir o testemunho dela. É melhor ela falar do que eu estar aqui
discorrendo. Por favor, vamos ouvir esse testemunho. Eu cheguei aqui na igreja, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nisso. Eu sempre tive uma vida confortável, mas uma vida comum. Cheguei aqui na igreja através das televisões, né? Com um filho para criar. E aqui a minha vida mudou mesmo. Desde o primeiro dia que eu entrei nessa igreja, eu ouvi a voz do pastor. Levo a sério tudo que se fala nesse altar. Levo a sério cada envelope que eu pego nesse altar e levo para minha casa. E isso é muito importante. Depois, a fidelidade com Ele, no meu andar, no meu caminhar, no meu ser. E isso que foi me mostrando ao longo do tempo que eu tinha um comércio, na época, de bordados por computador. E fazendo campanhas, sempre procurando a justiça de Deus. Já fui muito injustiçada, muito. Por quê? Quando você tem um poder aquisitivo um pouco melhor e vai crescendo, ninguém acredita que você vem à Igreja Universal. Então eu sou muito afrontada por isso. A Universal, mas justa Universal, eu sofri muitas injustiças, muitas. E fui sempre no altar. O altar sempre foi o meu juiz. Em todas as campanhas que há nessa igreja, eu participo e olha, pessoal, é de Deus, é do céu. Porque eu sento aí e sou fiel a Deus no meu caminhar lá fora, senão também não resolve. Bom, e tudo isso foi caminhando a minha vida, estou há 15 anos aqui, minha vida só prosperou, só bênçãos, lutas tremendas, mas eu ali, firme e forte na fé. Deus me orientou, tenho um ótimo consultório, extremamente frequentado, é só particular, não atendo convênio, eu só tenho vaga para janeiro de 2018. Tem problema financeiro nenhum, não falta nada. Mas a injustiça que a senhora sofreu, qual foi? Aí foi para realmente acabar e tentar destruir qualquer fé. Por quê? Porque eu salvo vidas. Eu ensino a pessoa e todos os dias, com cada paciente, eu falo, vamos cuidar da corrente sanguínea, vamos passar, gente, força para o sangue, para a célula cancerígena não te abater. Porque é a única doença que realmente abate e chega a óbito muito rápido, o câncer. E todos os dias. Bom, no final do ano eu fui fazer exames de rotina, porque eu também preciso, né, cuidar de mim. Eu só cuido da alimentação. E aí eu fiz um exame e o médico, num dia 2 de fevereiro, que é meu aniversário, eu voltei à consulta, que era uma biópsia, e adivinha, eu fui detectada com câncer. O segundo câncer que mais mata no mundo é o câncer de intestino, que é uma área úmida, e intestino no reto, que o reto ele recebe todas as impurezas, então, onde a célula cancerígena se alimenta. E ele foi crescendo rapidamente. Mas eu não aceitei. Primeira biópsia, ele já sangrando no intestino. E quando eu vi aquela imagem, eu falei assim, maior é o Deus que eu sirvo. A senhora é médica, mas o que os especialistas nessa área falaram sobre esse câncer? Que ele é fatal. E eu tenho que fazer uma cirurgia, Eu não aceitei isso, não. E nem um minuto eu murmurei. Mas eu sabia que eu tinha um juiz fiel e poderoso. Foi quando eu fui falar com Deus. Falei, eles orientaram a fazer a cirurgia. Deram garantia da cura, iria estar curada. Fez a cirurgia, tirou o tumor, vai estar bem imediatamente. O que eles falaram? Não. E eles não poderiam me enganar, porque eu sei disso, né? O câncer ele está na corrente sanguínea e ele rapidamente vai se proliferando. E assim, existem algumas células ocultas que ficam. Então, tem gente que tira a mama, depois de 5 anos volta, e assim vai. É uma doença realmente fatal para todos aqueles que adquirem. Depois, eu fiz vários exames, e ela falou assim, Rosângela, eu tive agora mais um problema, porque aí apareceu o linfoma, que são as linfas. As linfas é onde leva tudo para o organismo, para a corrente sanguínea. E eu já estava com uma linfa comprometida também. Aí não teve jeito. Falou, Rosângela, agora não tem como. E ela chegou e falou, Rosângela, eu vim aqui para falar com você. Você está sendo um irresponsável. E apontou o dedo para mim. Você é igual essas crentinhas por aí, que pensa que Deus faz milagre? Não, Rosângela, você tem que ser responsável. Eu disse para ela, Lilian, eu sei o que eu estou fazendo. Você não conhece o Deus que eu sirvo, mas todos vocês vão ver o Deus que eu sirvo. Aí você foi para o altar? Fui para o altar e antes disso a médica também, a doutora Débora, que é da clínica COI, eu fui lá e vim para o altar, fiz o propósito com Deus. O que você fez? O impossível. Deus me orientou para eu pegar
tudo, absolutamente tudo. Dinheiro de conta bancária, dinheiro de investimento, pedi resgate em banco, eles não entenderam nada, dinheiro que já estava 2 anos, perdi todos os juros, porque não podia, era prazo, não quis saber, tudo. Eu fiquei, Deus sabe do que eu estou falando, 24 centavos na minha conta bancária. Foi para o trono da justiça. Tudo no altar de Deus. O que aconteceu? O milagre. Deus falou, não, agora você vai lá no seu pré-operatório e você vai pedir um exame. E foi o que eu fiz. Cheguei e falei para a médica, falei, olha, eu quero fazer o PET-CT. Ela falou, Rosângela, que isso? Não precisa mais nada. Bispo, fui depois de ter afrontado essa situação, de todas as outras que eu já passei, que foram inúmeras, quando você serve a Deus. E na Universal, aí o diabo chega e quer te pegar mesmo, mas eu firme e forte. E entrei no altar de Deus, falei, Senhor, o Senhor é justo, e o Senhor fará justiça. Fui lá, fiz esse exame, o médico voltou, falou, você pode me dar todas as biópsias que você tem? Porque eu tinha 3 biópsias, uma maior que a outra, as coisas mais complicadas, né? Complicando mais. Aí ele falou, ok, se você não estivesse aqui, eu ia pedir e falar que esse exame não é seu. Aí veio o laudo. Nada. Eu não tenho absolutamente nada, nem parecido com a neoplasia em atividade, nada no sangue, nada na pélvia, o linfoma desapareceu, neoplasia sumiu, absolutamente nada. A médica falou, Angela, eu não consegui nem fazer a cirurgia que eu ia fazer quando você me mandou esse resultado, inacreditável. Eu falei, este é o Deus que eu sirvo, que a senhora disse que não existia. Ele é fiel e poderoso para aqueles que creem, obedecem à justiça dele. A união está nos seus momentos finais e as sinais de corações tocados, impactados, se arrependendo no altar. Batalhas estão sendo vencidas, pela fé eles conseguem romper. Perdão e misericórdia, muitos estão a receber. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício, pra pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus, pra quem quer se encontrar. Votos no altar de Deus, corações estão sendo quebrados, tantas vidas mudadas por Deus. Nunca mais eles serão os mesmos, depois que o fogo do altar se acendeu. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício, pra pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus, pra quem quer se encontrar. É o lugar do encontro com Deus, pra quem quer se encontrar. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício, pra pôr um fim a toda dor. É ali que o
pra vida inteira. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você está me ouvindo nesse momento e provavelmente esteja pensando assim: para mim não tem mais jeito, bispo, não tem mais jeito, porque eu já fiz de tudo. Eu já fiz corrente, eu já fui no altar, eu já fiz sacrifício, eu já fiz jejum, eu já orei, já oraram para mim, o pastor orou por mim, o bispo orou por mim, obreiros já oraram por mim. Eu penso que para mim não tem mais jeito. Eu sou um caso perdido. Desgraçadamente, eu penso assim, eu sou um caso perdido. Talvez você esteja nesses pensamentos, você esteja seguindo esses pensamentos. Mas veja, amiga e amigo ouvinte, que o caso desta senhora, desta doutora, foi um caso assim típico, do tipo que você está enfrentando. Era tudo ou nada, era vida ou morte. Provavelmente, quando você foi no altar e não resolveu o seu problema, você não foi com tudo. Você não foi com tudo, por isso não houve resposta. Provavelmente a oração do pastor, do bispo, os jejuns, as vigílias e tudo mais que você fez, faltou alguma coisa, faltou algo, porque não é possível, não é admissível quando uma pessoa vai para o altar, não haja resposta, salvo se ela vai de forma imperfeita, se ela vai mais ou menos, se ela vai com 99,9%. Ela tem que ir com 100%. É tudo por tudo. É tudo por tudo. Se não for tudo, nem adianta ir no altar, porque não vai funcionar. O altar é lugar para resolver a situação da pessoa, por pior que seja. Não há impossível ou não há impossíveis para aqueles que sobem no altar, salvo quando a própria pessoa, a própria oferta não é perfeita. Quando o próprio ofertante sabe que aquilo que ela está colocando no altar não é o melhor que ela tem. Então, não há resposta. É óbvio. É óbvio. Minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é uma realidade. Essa é a pura realidade. Quer você goste ou não, quer você aceite ou não, esse é um fato. Isso não vai mudar nunca. O altar, como nós estávamos falando inicialmente, primeiramente foi usado pelo próprio Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus teve que matar um animal, sacrificar um animal, para poder tirar o seu couro, para poder vestir Adão e Eva e cobrir a sua nudez, cobrir o seu pecado. Ora, foi isso que Jesus veio fazer neste mundo. Tanto que quando João Batista, o precursor de Jesus, quando ele viu Jesus, ele apontou o dedo e disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, quer dizer, eis a oferta de Deus que tira o pecado do mundo, que salva, que livra, que liberta o pecador. Mas, você tem que observar que o Cordeiro de Deus, ele não falou, eis Jesus o Salvador. Não. Olha só o Filho de Deus. Não. Ele falou, eis o Cordeiro de Deus. Ele apontou para Jesus e disse, é o Cordeiro, é o presente de Deus, é a oferta de Deus para salvar você. É a oferta de Deus para salvar aqueles que nele creem. Então, o Cordeiro de Deus era perfeito. Jesus, como Cordeiro, foi perfeito.
não tinha defeito. Então a oferta era perfeita. A oferta de Deus foi perfeita. Então ele não aceita oferta imperfeita. Se o que ele nos deu foi perfeito, ele vai aceitar alguma coisa imperfeita? Mas aí vem aquele crente cascudo e diz assim, mas se Jesus já morreu por mim, eu não tenho que fazer sacrifício. Tá bom, então não faça. Você não crê, você não faz. Ora bolas, eu não estou falando para quem não crê, eu estou falando para quem quer resolver o seu problema. Nós estamos colocando na televisão como no rádio testemunhos, você pode ver o rosto, a face dessas pessoas. Você acha que essa criatura que falou ainda há pouco está mentindo? Você acha? Você vai ouvir mais testemunhos e vai ver também a face da pessoa que fez o sacrifício, que é a ação que faz mover a mão de Deus. Não porque Deus não possa mover a mão através de uma oração, mas quando você faz o sacrifício, você desprende a sua fé. Você toma posse daquilo que você quer. Você se apossa daquilo que Deus promete. O reino de Deus não é tomado, por apenas um esforçozinho, não. O reino de Deus é tomado por violência. O reino dos céus é tomado por violência. E só os violentos, quer dizer, os corajosos, os intrépidos, tomam posse dele. Por quê? Porque exige sacrifício, exige a entrega, exige que a pessoa se faça cordeiro de Deus, para então tomar posse daquilo que está prometido. Porque se não fosse assim, então seria uma maravilha. Ninguém teria problema. Bastava orar e para resolver o problema. É ou não é? Diga para mim a verdade. Você é convertido, você é crente há quantos anos? Quanto tempo você tem sido crente? E quantas orações e quantos pedidos que você já fez e que não aconteceu nada? Quantos? Quantas orações você já falou, já lançou ao ar e não aconteceu nada? Quantas vezes você já orou, pediu, clamou, jejuou e não aconteceu a resposta? E por que não aconteceu? Porque não houve um despertamento, um desprendimento da verdadeira fé, a fé possessiva. Minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é a fé que faz tomar posse daquilo que é impossível. Você vai ouvir mais testemunhos agora, porque se o primeiro testemunho não convenceu você, esse segundo, eu não espero que convença você também não, mas eu espero que você verifique, confira que isso é um fato, é uma realidade. Se você crê ou não crê, isso é outro problema, mas isso é uma realidade. Vamos ouvir. Eu tinha esse sonho de casar e ser feliz, porque eu perdi a referência dos meus pais muito cedo. E aí eu comecei a me envolver com pessoas erradas, eu tive alguns relacionamentos, eu cheguei a me envolver com um homem casado, e eu não conseguia me libertar disso, mas eu sabia que aquele não era o meu caminho. Eu tinha que arrumar uma pessoa para me casar. Isso começou aos 15 anos de idade, 14, 15 anos por aí. Então eu buscava isso em outras pessoas, a referência de um casamento. Porém, eu não encontrava, porque eu buscava nas pessoas erradas. Então foi aonde numa dessas bagunças que o Senhor estava falando, que a minha vida já era bagunçada, minha vida amorosa era bagunçada. Então eu conheci o Gustavo, que é esse aqui hoje, o meu marido. Então eu achava que ele era o meu príncipe encantado. Então foi quando a gente se casou muito cedo. Aos 16 anos, nós resolvemos nos casar. Mas era assim, era um relacionamento cheio de frustrações, de brigas, de agressões verbais, físicas. Eu era uma pessoa muito ciumenta, eu não deixava ele respirar.
E ele saía, ele me traía, né? Ele ia para as noitadas, ele me traía. E eu não aceitava aquilo, porque eu queria casar e ser feliz. Eu deixei toda parte da minha juventude lá fora e eu queria que a pessoa que eu escolhi para me fazer feliz me fizesse feliz. Porém, aquilo não estava acontecendo. Então a gente teve várias frustrações. Os anos se passaram, né? E aí nós já estávamos mais ou menos uns 4 anos juntos. E entre brigas, traições, né, agressões, eu agredia muito ele, eu tirava sangue dele mesmo, eu não aguentava vê-lo praticando tanta injustiça comigo, eu não aceitava. Falava para ele, se você não ficar comigo, então você não vai ficar com ninguém. Esse era o meu dilema, né? Eu chegava realmente a ameaçar ele. E foi quando ele, numa dessas traições, ele acabou se envolvendo com uma mulher casada e eu estava grávida. Eu falei para ele, olha, eu estou grávida, mas eu quero me separar. Mas com você eu não vou ficar desse jeito, porque eu não vou ter minha filha num relacionamento bagunçado, cheio de injustiça. E foi quando eu resolvi me separar, mas ele já estava com uma amante. E essa amante, que ele escolheu para viver com ela, ele já tinha me deixado há 2, 3 meses. Por aí, ele saía e não voltava, né? Não voltava para casa. E foi quando ela começou a me ligar muito. Ela me ligava sábado, domingo, feriado, procurando ele. Ligava no meu telefone e ficava procurando ele. Aí, numa dessas humilhações, que foi a pior, foi essa, né? Porque eu não aguentava ver tanta humilhação, que ele tinha me trocado. Né, foi morar com essa pessoa que tinha 2 filhos que não era dele, e aí eu chorava de noite e dia, passava noites e noites acordada chorando e não aguentava, e passando muita humilhação, e nisso dependia de parente, as coisas faltavam dentro de casa, vivia de favores, onde as pessoas, ele não enxergava nada disso, para ele estava tudo normal, mas para mim não, estava faltando as coisas para minha filha, mantimentos para minha casa, e onde os parentes dele vinham, dava a cesta básica, e eu passava muito humilhação, porque eu não tinha casado para aquilo. Eu achava que eu tinha casado com uma pessoa responsável, uma pessoa que suprisse minha necessidade como esposa e como mãe também a gente espera isso para o filho. Porém, ele não fazia nada disso. E as pessoas davam e ainda cobrava, porque tem aquela parte, né, que a pessoa dá e ainda cobra. Então eu estava passando muita humilhação, não aceitava. Aí eu fui convidada para a palestra e aqui eu vi falar da justiça. Então, eu falei, bom, essa campanha é para mim, porque se eu já busquei em todos os lugares, eu já me aconselhava com todo mundo, cada um que me desse uma opinião, eu estava muito confusa, eu não sabia onde buscar mais, né? Então eu falei, bom, essa aqui é a primeira e última porta, porque se Deus está aqui, então Ele vai ter que falar comigo, Ele vai ter que fazer justiça na minha vida, porque eu não quero mais aquele homem, não quero mais aquela vida, não quero mais aquele marido. E foi aonde eu pedi para Deus mudar, falei, meu Deus, fala comigo. Aí foi quando veio essa campanha e eu me agarrei com todas as forças. Depois dessa campanha, eu saí diferente, eu já saí daqui vendo que eu tinha que mudar, então eu já saí determinada, eu já saí confiante, eu já saí vendo o meu valor como mulher, que eu tinha que mudar, que eu tinha que me valorizar. E foi quando eu peguei firme, eu comecei a fazer tudo diferente dentro de casa. Quando ele chegava embriagado, às vezes até com marca de batom, eu fingia que não estava vendo nada, e comecei a fazer as coisas dentro de casa, porque eu tinha parado de fazer tudo, minha vida tinha parado. Eu como esposa não fazia mais nada, não fazia os meus deveres, minhas obrigações, que até então eu também não enxergava, né? E eu comecei a enxergar, e eu comecei a fazer tudo diferente. E aí foi quando Deus me deu também uma direção, eu comecei a trabalhar por conta, eu abri meu próprio negócio, e foi quando Ele falou, não, agora você ficou louca de vez, o que aconteceu com você? Aí foi quando Deus começou a fazer justiça. Aí logo em seguida eu falei assim, bom, agora você precisa ir comigo. Se você quer saber onde eu mudei, e se você quer realmente mudar também, então você precisa buscar. Hoje eu sou uma mulher realizada, né? Como pessoa eu sou realizada, como esposa eu sou realizada, porque hoje eu tenho um esposo maravilhoso dentro da minha casa. Eu tenho um amigo de verdade, onde eu posso compartilhar, onde a gente é cúmplice um do outro. Se a gente vai fazer alguma coisa juntas, nós fazemos juntos, antes nós dialogamos. Então hoje tudo que a gente vai fazer é os dois. Quando eu comecei a acreditar em mim, eu comecei a acreditar que Deus podia mudar ele.
E foi quando Deus começou a mudar ele. Ele começou a ser um marido diferente. Aí ele começou a me trazer flores, aí ele começou a trazer meu café da manhã, ele começou a ser um marido que compartilhava as pequenas coisas que eu queria a atenção dele, né? Tipo, buscar minha filha na escola, sabe? Se esforçar. Não, agora eu vou com você, eu quero ir com você, eu vou lutar junto com você. Hoje as pessoas de fora perguntam pra gente o que a gente faz. Fala assim, nossa, vocês são diferentes. Ontem mesmo estava conversando com 2 clientes e ela falou, nossa, vocês são diferentes, é muito engraçado, vocês são diferentes, não sei, vocês se combinam muito. Até o jeito de falar de vocês é igual. Vocês são muito iguais, muito parecidos. Então hoje, aquelas pessoas que criticavam, aquelas pessoas que falavam que a gente tinha que se separar, que a gente não dava certo, elas são as primeiras a perguntar pra gente o que é que elas devem fazer, se aconselhar com a gente. Amém. E hoje, graças a Deus, Deus mudou nossas vidas. Mudou a vida. Neste domingo, o grande clamor da justiça diante do trono de Deus. Disse Jó, ainda hoje, a minha queixa é de um revoltado. A queixa é uma extrema expressão de dor e decepção. Quem apresenta uma queixa é porque vive injustiçado. Injustiçado no casamento. Nessa ocasião teve uma traição. Na família. Eu nunca soube o que era amor de pai, nunca soube o que era amor de mãe. Nós somos em 4 irmãos, todos nós passamos dificuldade, ninguém teve estudo. Injustiçado na vida econômica. Cheguei com uma situação de miséria ao extremo, bispo. Na saúde. E meu filho era muito doente. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Perdoei o meu marido, a gente anda junto, trabalha junto, cuida dos filhos junto, eu tenho uma vida abençoada. Eu dei casa para meus irmãos que viviam na mesma miséria que eu vivia, porque hoje todos eles são meus funcionários. Hoje eu comprei um apartamento avaliado em 600 mil reais, tenho um carro importado, minha esposa tem um carro nacional. O meu filho nunca mais ficou doente. Deus fez justiça na nossa vida, Deus fez justiça. Neste domingo, o grande clamor da justiça diante do trono de Deus. Às 6 horas da manhã, venha em jejum. Às 9h30, na grande concentração de fé e milagres, com as 7 orações. E ao cair da tarde, às 18 horas, no Templo de Salomão. Ou em uma igreja universal do Reino de Deus, mais próxima de você. Muito bem, você então viu aí o primeiro testemunho, fala de cura, saúde física. Aliás, restauração da vida, porque a moça estava condenada mesmo a morrer. Em pouco tempo ela iria morrer. Poucos meses ela iria morrer. Mas o altar resolveu o problema dela. O problema dessa outra senhora foi com respeito à sua vida sentimental, sua vida familiar, o seu casamento. Seu casamento estava indo para o brejo. Mas no altar ela encontrou força, resistência, ela encontrou poder, ela encontrou lugar onde poderia sustentar a sua vida, sustentar a sua fé e resolver o problema. Mas você vai ouvir mais um testemunho. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque estes testemunhos são para mostrar o poder de Deus que flui do altar. Porque o altar é o lugar do Espírito de Deus. É do altar que vem o Espírito Santo. É do altar que vem a solução para todo e qualquer problema. Agora, para subir no altar, você tem que ir com tudo. Você não pode ir com alguma coisa. Você não pode fazer uma tentativa. Você não pode jogar. Você não pode se aventurar ir no altar. Não, você vai com tudo. Ou tudo ou nada. É tudo ou nada. Então você vai para tudo, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Vamos assistir, participar
de mais um testemunho. Meu nome é Carmélio Ramos de Almeida, tenho 50 anos. A minha vida foi sempre uma vida muito sacrificada, né, de injustiça, de humilhação. Eu fui muito humilhado, tanto no trabalho, em relação ao trabalho, em relação a casamento, tinha doenças, né, no meu corpo, e era uma vida terrível, né? O casamento com muitas brigas, traição, eu traía muito minha esposa, eu não dava a atenção que ela merecia, que meus filhos mereciam, né? E com isso ia acarretando outros fatores, né? Como na vida profissional, né? Eu não era valorizado profissionalmente, eu bebia muito, né? Eu bebia muito final de semana, e a bebida me levava para prostituição, né? Para traição. A minha esposa sofria muito comigo. Nós casamos muito novo, ela engravidou com 17 anos, eu tinha 20 anos. E como eu já vinha de um lar destruído, né, um lar de prostituição, de coisas erradas, eu levei isso para o meu casamento. Então, é o que minha esposa falava na época, né, que ela era esposa era viúva de um marido vivo, né? Então a gente não tinha um casamento. Eu batia nela, final de semana eu saía na sexta-feira de casa, só voltava na segunda-feira, né? Então era uma vida completamente errada, né? E passando por essas situações todas, né, de injustiça, né, eu encontrei a palavra de Deus. E eu percebi, eu notei ali, eu entendi que ali eu poderia ser justificado, encontrar a justiça de Deus. Que a justiça do homem é falha, né? Mas a justiça de Deus ela é certa, né? E foi aí que eu fui buscar, entender, conhecer melhor, que eu fui para a fé, fui usar a minha fé, botei minha fé em prática, né? E que as coisas começaram a mudar, começaram a acontecer na minha vida. Quando eu me apresentei no trono de justiça, eu levei para Deus minha queixa e falei para Deus, eu não aguento mais a situação. Só o Senhor para julgar e me dar a minha causa, ser justo comigo. O Senhor é o justo juiz. E foi com Deus que eu consegui a minha justiça, que eu tanto procurava com a força dos meus braços, com as minhas vontades, e não conseguia. Mas com a palavra de Deus eu consegui, abriu meus olhos, eu comecei a enxergar o mundo que eu estava vivendo. E Deus julgou a minha causa e me deu ganho de causa. Deus mudou completamente. Em primeiro lugar foi o meu casamento. O meu casamento foi mudado completamente. Aquele vício de prostituição saiu de mim. Eu fui liberto do vício da prostituição, da bebida, e comecei a valorizar o meu casamento, comecei a valorizar a minha família, os meus filhos, e a coisa foi acontecendo. Paulatinamente, a vida financeira, eu estava com o nome sujo na praça, devendo, eu consegui reverter a situação. Hoje nós temos uma empresa, a gente trabalha junto, nós vivemos praticamente junto 24 horas, eu e minha esposa, trabalhando na mesma empresa, não temos mais problema de saúde, né? E mudou completamente. Graças a Deus, hoje nós estamos bem. Ele julgou as minhas causas. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar.
Isaque perguntou, meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, pra ti Deus proverá. Proverá. Meu filho cordeiro, pra ti Deus proverá. 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 Meu filho cordeiro, pra ti Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar. Então estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu, estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, o que você está esperando? Você conhece o caminho da solução. Assim como João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, ele estava dizendo assim: eis a oferta de Deus para nos salvar. Foi isso que João Batista fez. Eis a oferta de Deus para nos salvar. Agora, nós estamos, como João Batista, falando para você o lugar onde você vai resolver o seu problema. Eis o lugar onde você vai resolver o seu problema, que é o altar. Agora, cabe a você tomar a decisão ou não. A escolha é sua. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Hoje, nós teremos a reunião especial da Terapia do Amor, a Escola do Amor, aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, com o Bispo Renato Cardoso e a Cristiane. Os dois estarão ali orientando as pessoas, dando as dicas, apontando para vocês a solução. Cabe a você, então, colocar em prática ou não. Nós vamos ficando, então, por aqui. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Deus sabe de você. Ninguém conhece bem, mas Ele sabe de você.
Não precisa tua lágrima, nem palavra pra entender o estado que a vida te deixou. Deus sabe de você. Você chegou aqui, nem sabe como ele vê a face do abandono estampada em você, pensando até que Deus te abandonou. Mas Deus só leva pro deserto quando quer exaltar nos montes, prova tua condição de servo e te faz o vencedor. Ao que era nada põe em evidência o que ninguém queria, ele entrega o troféu. Use a tua fé, porque Deus é fiel. Deixa leva pro deserto quando quer exaltar nos montes, prova tua condição de servo e te faz um vencedor. Ao que era nada põe em evidência o que ninguém queria, ele entrega o troféu. Use a tua fé, Deus é fiel. Você chegou aqui, nem sabe como ele vê a face do abandono estampada em você, pensando até que Deus te abandonou. Mas Deus só leva pro deserto quando quer exaltar nos montes, prova tua condição de servo e te faz um vencedor. Ao que era nada põe em evidência o que ninguém queria, ele entrega o troféu. Use a tua fé, porque Deus é fiel. Deus só leva pro deserto quando quer exaltar nos montes, prova tua condição de servo e te faz um vencedor. Ao que era nada põe em evidência o que ninguém queria, ele entrega o troféu. Use a tua fé, Deus é fiel. Deus